E esse mês nós vamos falar porque ele falou agora no finalzinho da oração que a Alessandro fez. Esperança, né? É um assunto importante para nós que somos cristãos. A esperança é do cristão não ser o cristão. Tem o cristão. E o cristão é porque ele não tem justamente esperança. A esperança é o remédio para não ser cristão. Olha só, Hebreus 10, 23. Eu vou pegar um pouquinho, mas vamos pegar no 22. Hebreus 10, 22. Diz assim, ó: Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, retira agora toda barreira, todo empecilho, tudo aquilo que possa evitar a nossa compreensão. Que nós venhamos a entender profundamente tudo aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós sabemos que o tema mensal é esperança. E a esperança é um assunto delicado, porque geralmente se confunde esperança com fé. E não é. Esperança é uma coisa, fé é outra. Isso aí só para início de conversa. O texto que você leu comigo, e ele está aí na sua frente, ele diz assim, ó: cheguemos com verdadeiro coração. O que é um verdadeiro coração? É um espírito disposto para Deus, em inteira certeza de fé. Por isso que eu falei, fé não é esperança. A fé é justamente o firme fundamento. Lembra que nós fizemos alguns meses atrás a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção de fatos que se não veem. De forma que a fé, ela trabalha dentro de nós, no homem interior. A fé, ela trabalha no nosso espírito. Por isso, quando fala aqui, ó, em inteira certeza de fé, porque a fé tem que estar dentro de você, no seu espírito. Aí diz mais assim, ó: tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Se você não percebeu ainda, aqui está falando de espírito, alma e corpo, só que está embutido. É falando dos três. Por que está falando dos três? Porque na verdade, quando fala de coração, o coração na verdade está tratando do nosso homem interior. Só que nós devemos purificar a má consciência. O que é a consciência? A cabeça, o corpo. Por isso que a esperança vai entrar no negócio. Quando a cabeça, a nossa mente, ela fica vazia das coisas de Deus, começa a ficar um monte de bagulho girando. Vai borbulhando a cabeça do crente. Quando você vê o cara calando tudo, isso aqui está fechado, o cara está tribulado. Isso aqui está fechado. Se fechar isso aqui, pode ter certeza que o cara está tribulado. Porque a cabeça dele começa a ferver igual a panela de pressão. Por quê? Porque o espírito automaticamente pode ter a certeza que é a fé. Mas a cabeça vai ter a consciência e a percepção justamente das coisas ruins. Aí automaticamente diz: e o corpo lavado com água. Então veja bem, eu sou um espírito. Então o meu espírito anda pela fé. Pela fé você está aqui. Você crê em Deus. Amém? Mas se você tiver a sua cabeça adestrada, ela vai dominar o teu corpo. Se a tua cabeça não estiver adestrada, teu espírito está forte. Fala, eu creio em Deus. Mas tua cabeça está queimando. E automaticamente isso vai refletir aonde? No teu corpo. Eu vou expressar com o corpo aquilo que a minha alma tem, ainda que meu espírito esteja forte. Por isso que Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a carne, ela vai pelo que está na alma. Então aqui no versículo 23, aí ele dá o segredo. Qual é o segredo para manter o corpo totalmente estabilizado? É estabilizado, não é instabilizado. Tem dois. Tem instabilizado e estabilizado. Instabilizado é quando está totalmente descontrolado. Estabilizado é quando está totalmente sob controle. Então, para manter a estrutura da sua vida estabilizada e não instabilizada, é necessário 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Por quê? Quando nós mantemos firmes a confissão da nossa esperança, automaticamente a nossa cabeça vai gerar um equilíbrio. E esse equilíbrio vai te dar condições de ultrapassar os dias em meio às dificuldades. Aí vai ser aquela nossa velha história. Como eu sempre digo aqui, todos esses assuntos eles
É igual aquele negócio do genoma, já viu? O DNA, é um monte de bolinhas, uma engarrada na outra, dá uma ligada na outra. Porque é a mesma coisa, a Bíblia é como se fosse um grande DNA do crente. Então ali dentro está tudo entrelaçado. Então cada bolota daquela é um assunto. Então se você trata de fé é uma coisa, se trata de reino de Deus é outra, se você trata de salvação é outra, se trata de predestinação é outra, e por aí vai. Cada peça dessa, ela automaticamente quando vai entrando em nós, vai nos dando o quê? Uma característica de um cristão aperfeiçoado. Por isso que ele fala, se eu retenho firme a confissão da minha esperança, isso é na cabeça, na alma, eu vou ficar um cara diferente. Por quê, vírgula? Porque fiel é o que prometeu. Olha o dilema agora. Você chega e você confessa, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, Deus Salvador. Mas por que automaticamente você entra na crise? Porque falta abastecer a tua cabeça com esperança. Quando a minha cabeça não tem esperança, ainda que eu seja um homem de Deus, eu não terei a mesma puxada que eu tinha antes. Por isso que eu tenho que abastecer minha cabeça com esperança. É aí que entra a diferença. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a plena convicção de fatos que se não veem. Porque a fé é um tiro do escuro. A fé é o crer naquilo que eu não tenho a mínima condição de receber. A esperança não. A esperança é como se fosse uma grande enciclopédia e eu sou um estudante. E na hora que eu quero consultar um assunto, eu vou naquela enciclopédia e puxo o livro que eu quero. Porque existe um arquivo de esperança na Bíblia para você e para mim. A questão é, se eu não acessar esse arquivo, a minha esperança sempre vai estar embaixo. É igual pressão, né? Tem pressão alta e pressão baixa, né? Camarada, a pressão vai subindo, tem que baixar a pressão. Ou então a pressão vai baixando, tem que fazer ela subir, não é assim? É a mesma coisa. A alma, ela vai estar em alta ou em baixa. O certo é nem alta nem baixa, é equilibrado. Porque o excesso também de confiança, o cara vai começar a achar que é o dono de tudo, vai acreditar em coisas que não existem, aí daqui a pouco ele vai ficar frustrado, porque ele acreditou em algumas coisas e elas não aconteceram. Aí ele colocou esperança naquilo que na verdade não tinha nenhuma firmeza. Mas no início aqui eu quero justamente isso aqui, mostrar a diferença entre fé e entre esperança. Fé é justamente o teu fundamento. A tua estrutura é o homem interior. A esperança não. A esperança é a nossa condição de mente. Pergunta ao irmão se ele entendeu a diferença entre fé e esperança. Pergunta para ele. Fala, você entendeu a diferença entre fé e esperança? Entendeu. Beleza? Agora vamos lá. Vamos andar um pouquinho aqui na Bíblia. Se nós falamos de esperança, o que é a esperança? O que é a esperança? Abra aí tua Bíblia em Abacuque, profeta Abacuque. Para quem tem dificuldade, é um profeta menor. Você para em Mateus e vai voltando de marcha ré. Abre em Mateus e vai voltando de marcha ré. Profeta Abacuque, capítulo de número 3. Esse aqui é um texto conhecido. 3,18. Para você entender o sentido de que a esperança, ela está aqui, ó. Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Sabe qual é o contexto aqui? O profeta, ele estava num dilema. Sabe qual era o dilema do profeta? O dilema dele é o seguinte: Deus falou para ele que a nação ímpia, Babilônia, iria prevalecer sobre o povo de Deus. Aí o Abacuque ficou confuso. O Abacuque não entendeu. Falou, mas como é que é Deus? Como é que pode, se uma nação pior vai automaticamente prevalecer sobre o teu povo? E aí ele ficou naquela confusão toda e ele não aceitou aquilo. E Deus falou para ele, olha, é o seguinte, eu vou usar a Babilônia para corrigir Israel. Mas depois a Babilônia também vai ser corrigida. E o profeta continuou no mesmo dilema, sem entender. É o que acontece às vezes na tua cabeça. Você vai falar assim, por que o crente ele está pior do que o não crente? É mais ou menos isso aqui. Porque o povo de Deus estava sendo automaticamente disciplinado pelo Nabucodonosor, que era a Babilônia. Aí o profeta Abacuque, no final das contas, ele já não entendia mais nada e também não queria entender essa grande verdade. O que acontece? Ele aqui no capítulo 3, versículo 18, ele faz essa declaração aqui que muitos repetem, mas poucos sabem na verdade o que ele está falando. Ele diz assim, ó: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha
salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas. Servo aqui não é uma pessoa que trabalha, servo é um animal, a fêmea do cervo. E me fará andar sobre as minhas alturas. Aí está assim, para o cantor mor sobre os teus instrumentos de corda. Porque ele era músico e ele fez aqui uma música, uma canção, um salmo. Mas o que você pega nisso aqui? A questão é, o que é esperança? Esperança é isso aqui, ó. A esperança é você, como nós lemos lá em Hebreus 10, 23, você manter firmemente a sua confissão em cima da promessa de Deus. O Abacuque não estava entendendo nada, não queria entender nada, estava triste, frustrado, mas ele confessou: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que isso significa? Que o Abacuque, ele estava justamente trabalhando em cima de esperança. Porque o que é esperança? É esperar em cima das promessas de Deus. Esperança é esperar em cima das promessas de Deus. Abacuque, ele entendia, ele tinha que esperar nas promessas de quem? De Deus. Porque isso vai acontecer contigo. Se você confiar na palavra do homem, vai dançar. Você vai dançar, cuidado. Você tem que confiar nas promessas de Deus. Quer ver o versículo anterior? É muito falado também. É o versículo 17. Todo mundo cita isso aqui, ó. Porque porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, etc. Sabe o que está dizendo aqui? Ainda que tivesse tudo na pior situação, e estaria, porque Deus estava dizendo que realmente ia passar o cerol no povo dele. Então, desesperado, ele falou: olha, mas eu sei de uma coisa, se não tiver vaca, se não tiver comida, se não tiver mantimento, se não tiver absolutamente nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aí eu te pergunto, como se alegrar no Senhor no meio de uma crise, de uma dificuldade, do falecimento de um parente, de um problema financeiro, de uma enfermidade? Como se alegrar aí? Como é que se alegra? O segredo está aqui: esperança. Essa é a diferença. Eu tenho muita fé, mas eu recebo uma palavra que é um baque. Aquilo vai me dar uma balançada, um nocaute. Eu só não vou nocaute se eu tiver estrutura para firmar em cima. E como é que eu faço isso? Esperança. Mas como eu vou achar esperança? Aqui. Problema. Problema. O que é esperança? Confiar nas promessas de Deus. Primeiro problema, não faça isso, pelo amor de Deus. Se tu ainda faz, não faça. O camarada corre para alguém. Corre para o fulano e tal. Não. Primeira pessoa que você tem que correr é Jesus. Mas a maioria não. Deu problema? Liga. Ô fulano, ô senhor, então bate na porta. Por quê? Pessoa é totalmente desestabilizada essa pessoa. Cristão que não tem esperança, não tem formação legal. Primeiro problema, ele vem de encarar a situação e partir para Jesus, não. Ele parte para o ser humano. E Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Tem um problema sério. Se eu colocar a minha esperança na carne, eu vou padecer. Esse é o problema de muita gente. Já foi o meu, creio que é o teu também. E de repente ainda está sendo. Tomara que daqui para frente não seja. Você confia na carne. Quem confia na carne padece. Quem confia no Senhor supera todas as crises e situações. Mas como é que eu vou fazer isso? Esperança. Surgiu o problema? Se tem condição, vai para o seu lugar, vai para a tua parte de caverna. Vai para o teu quarto, vai no banheiro. Se está trabalhando, vai no banheiro. Para ali, medita, pede uma orientação a Deus. Se tiver como ler a Bíblia, leia. Deus te respondeu. O seguro é aquela palavra e você renova a tua esperança. Se isso não acontecer, tu vai começar a declinar. Você é igual o Titanic, já viu? Naquele filme, Titanic foi indo, foi todo. Aí ele ficou, e lá em cima tinha um talibã, quatro cantando. Tem sempre um talibãzinho na história, só que o talibã para, né? Quer dizer, a situação pegando, e os camaradas que chamam a atenção naquele filme, você já deve ter visto, os camaradas músicos não pararam. Quem já viu o filme sabe. Aí o camarada, e aí? Vamos tocar mais um, vai lá. E o bagulho afundando. Porque se você tem esperança realmente, você não vai olhar para a crise. O barco pode estar afundando, você vai entender.
Deus vai mandar o socorro. Ele só não manda o socorro se chegar a tua hora. Mas eu acho que não chegou a tua hora ainda. Tem coisa para tu fazer na terra, tem ou não tem? Pergunta ao irmão se tem coisa para ele fazer aqui na terra ainda. Eu acho que tem, né? Porque na verdade, quando a gente está vivo, é porque alguma coisa a gente tem que fazer no mundo. E para eu manter essa visão, eu tenho que ter esperança. E não é fácil, por que não é fácil? Porque eu estou te falando, é o condicionamento cristão. Olha só, se você trabalhar a tua cabeça bem, você chegar mais ou menos a isso aqui que eu estou falando, e eu creio que você pode chegar, todos nós podemos chegar, você vai ser uma pessoa diferente, mas você vai mexer com outras pessoas. E você pode ter essa cabeça toda formada, toda malhada, toda preparada, mas a tua volta, se você não tomar cuidado, as pessoas, elas chupam a tua esperança. É igual esponja, o crente esponja. Ele chupa a tua esperança toda. Família, então, não vou nem falar. E se for crente, talvez seja pior do que os não crentes. Porque pelo menos os não crentes, os caras estão animados. O cara vai lá, toma uma goró na barraca. Já os crentes, não crentes, é mestre em viver sem esperança. O cara, para não ter esperança lá no bagulho que ele fala, sabe o que é, uma doideira qualquer, o cara ainda está à frente. E pior quando o crente que está em Cristo, aí por quê? Tem dois problemas aqui, ou melhor, duas situações. Um problema e uma solução. A questão toda é, o cara não é crente. Ele dá um jeito para manter a esperança dele ativa. Eu lembro bem, quando eu era cristão, né, e você também tinha a tua, e fazia um monte de coisa para alegrar a tua alma, o espírito, não é legal? Fazia alguma coisa que gostava. Não gostava de pagode, não gostava de rock, não gostava de sei lá o quê, de chachado, de rastapé, sei lá, eu gostava de capô. Um bagulho lá que eu gostava, que aquele ali te levava para a alegria. Aí o camarada se converte, vem para a igreja. Aí moral da história, não. Aí hoje o cara aprendeu. Você deve conhecer, eu conheço alguns, que o cara de ser crente era uma maravilha. Pessoa agradável, para frente, disposto, conversava. O cara virou crente, acabou. Meteram aquele sapato nele, falando isso aí. Eu não esqueço a roupa do Talibã, não pode ser roupa, tá aí, eu trouxe. Ele prega. O Talibã, aí investe o cara de Talibã, aí o cara vai ficar triste, tem que andar no calor com aquela roupa. Aí ela não pode, que eu não vou falar aqui porque ele não vai sair fora. Aí não pode, um monte de coisa, uma lista de não pode, já viu? Não pode. Certo? Aí o camarada que era alegre, era tal, era pra frente. Aí o cara já entrou no problema, porque ele não tem motivo mais para ficar alegre. Porque nada pode, aí já era. O camarada que era 100% antes, ele agora está zero. Quando agora era para ele dar o dobro. Era para ele dar 200% agora. Mas como ele não tem a bendita esperança, ele tem a maldita desesperança. Porque ele vai viver sempre para baixo. Então, o que é esperança? É manter a mente dentro das promessas de Deus. Tem a tal da caixinha da promessa que eles têm por aí. Né? Tem gente que fala também, caixinha da promessa. Aí o Talibã também, caixa do lado. Não, a caixinha da promessa eu queria ter. Aí um fala, todo mundo sai falando mesmo, queria que tivesse uma caixinha de promessa com barato, com borrachado, viu? É assim que eles falam. Porque eles só tem coisa boa, hein? Que puxa, você... Aí tá legal, o cara que gosta na caixinha de promessa, coisa ruim, pro cara não ficar alegre. Você já viu esse papo? Eu não vou reclamar não, que eu também fiz essa bobeira no tempo. Eu também criticava isso. Eu escutava esse papacão, esse palhaço falando essa bobeira, e eu ficava repetindo igual papagaio. Eu falava, tem que ser borrachado, tem que ser... Mas se é para trazer a esperança, o cara já está na borrachada, né? Aí você está o cara com o pé na cova, vai empurrar mais o cara em cima? Não, é melhor puxar um Provérbios, um salmo, alguma coisa que ele olha, e pelo menos vai ter poder de reação. É igual o cara, já viu quando o cara está no ringue, vai tomando, quando dá, o cara vai pro campo, o que os caras veem? Vai tirar o que está problema, é o que está sangrando, é o que está não sei o quê. Por quê? Se você chegar lá, o cara vem tudo batendo lá, vai sangrar mais. Então é esse problema que existe no nosso meio. Coisas infiltradas que, em vez de ajudar, vai piorar a situação. Se a caixa de promessa é para levantar a esperança do cara, eu vou fazer uma caixa de desgraça. Ei, cara, a espada lá na tua cara. Algum que eu falo, meu Deus, estou numa dificuldade tamanha na minha cara. E tá ali, qual o problema? Vou tirar o problema, vou tirar. Eita, a espada vem, ó, filho do homem. Agora eu vou morrer de bem. Aí puxa mais outro, prepara a tua casa, coloca em óleo. Agora vai e enfoca. Porque é um problema sério. Sabe o que acontece com a falta de esperança? Você vai entrando em caverna, uma atrás da outra. E a pior desgraça que tem é você ficar sozinho. Cuidado com esse negócio de ficar sozinho, hein? Não estou falando que você fique sozinho. Estou falando que quando a pessoa vai ficando sozinha, vem um monte de caramiola na cabeça, começa a pensar um monte de besteira.
começa a achar que é a última pessoa do mundo, que o problema dele é o maior de todos. Moral da história, sabe onde ele vai parar? Ele vai ficar longe. E esses pensamentos de doideira, tá tudo na cabeça dele. E na hora, cara, só tem um negócio do mal, o cara só mete a mão na mão, só sai de bagulho bravo. Só aí um doidão desse não vai tomar veneno, ou quer se matar, ele acha que Deus está falando com as bobeiras com ele. Toma cuidado, hein? Por isso que a igreja é lugar de concentração de crente. Por isso que a gente sempre fala, tá ruim o problema, aí que é a hora do camarada ir. No dia que está leve, maravilha. Quanto pior a situação, mais nós temos que estar próximo. Porque você tem que estar junto do sistema para você receber a transmissão de energia. Aquela pessoa que vai se isolando, não estou falando se isolar, porque vai orar, não. Se isolar porque ela quer ficar longe, porque o problema ela vai começar. E não acontecia isso, esse é o problema. Antes o cara pegava, peraí, vou pegar agora, agora que não vai para lugar nenhum, então não tem, ela vai fechando, moral da história. Vai cair lá embaixo e vai fazer as piores desgraças da vida. Tem uns que separam, tem uns que saem andando aí. O Francisco mesmo sabe quem é, né? Que não sai, que a gente conhece bem, sai andando carregando o cara lá em. E aquilo sabe, Bruno? Não, é piabetar. Piabetar, o cara se andando aqui botando e até piabetar porque não tinha noção, cara. Isso é coisa de pessoa crente? Não é. Mas eu estou falando de gente cristã. Então o que acontece? Por quê? A cabeça do elemento não tem esperança no Senhor. Você tem que ter esperança no Senhor. Esperei que passe. Opa! O Senhor é meu pastor, pode ser até o versículo da tua geladeira. Qualquer palavra traz esperança. Igual o papai, está fraco, espinafre para dentro. Crente está fraco, tem que tocar em algum versículo. Tem que sair tateando, nem que seja na tua geladeira. Vai lá, olha, lê, e aquilo vai entrar em você na hora. E aí, quando entrar em você aquela palavra, vai te renovar a esperança. Não é que você não é crente, você tem fé, mas aí a esperança está condicionada a eu ler isso aqui. Por isso que diz: medita na minha lei de dia e de noite. Porque a meditação é a nova esperança, a oração não é nova esperança. A oração é nova espírito. Por isso que está ligando doidão, porque ele ora muito, mas sabe pouco do seu filho. Mas pergunta ao irmão se ele entendeu o que é esperança até agora. Entendeu legal? Vamos pular mais um aqui? Se eu ficar aqui, aí vai aumentar o outro. Lamentações de Jeremias 3:21. Quem está em Abacuque, vai voltando um pouquinho, mais ou menos aí umas 40 folhas que chega em Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 18. Bem, nós já sabemos que a esperança não é a fé. Né? A esperança não é a fé. Olha o livro de para sempre aí, uma beleza, olha lá. Que bonito, cadê o livro? Tirou o livro de para sempre. Lamentações 3:21. 3:21. 3:21. Nós já pegamos que a fé não é a esperança, é diferente. Nós já entendemos que a fé, ela é a confiança nas promessas de Deus, né? Agora no 23, Lamentações capítulo 3, versículo 21, vou ler logo tudo aqui também, acho que deixa aqui. Vamos no 20. Minha alma, olha só, alma, quando fala aqui no sentido de vida, mas você pode trabalhar direto como sendo membro. Certamente se lembra e se abate dentro de mim. Olha aqui. Aqui que está o detalhe. Aonde tem origem a esperança? Aqui, ó. Olha o que o Jeremias estava falando. Estava falando que a alma dele certamente se lembra e se abate dentro dele. Profeta Jeremias, homem de Deus, esteve num momento crítico de Israel, Judá. Ele presenciou a destruição do templo e da cidade. Ele viu pessoas mortas sendo assassinadas na frente dele. E ele não sofreu nada, porque o capitão da guarda, que era o Nebuzaradã, recebeu ordem de não tocar em Jeremias. Pelo contrário, de apresentar a Jeremias à disposição dele o que ele queria. Queria ficar ali, queria ir para o Egito, para o Jeremias escolhe. Mas tinha um problema. O Jeremias estava vendo todo o seu povo ser morto. É como se eu estivesse aqui e alguém chegasse e falasse assim: cara, nós não vamos tocar em você, porque você não vai ser tocado. Mas em compensação, vou matar esses caras aqui todinho, vocês podiam.
Não. Por que adianta eu ficar vivo se eu sei que todos vocês vão morrer? Então esse é o detalhe. O profeta Jeremias, ele viu toda a desgraça, ele tinha imunidade. Mas ele viu o cara morrendo aqui do lado, o outro morrendo ali, o outro morrendo aqui, o cara batendo com a criança na parede, abrindo a barriga da grávida do lado de cá, ele via tudo aquilo. Então, quer dizer, ele não sofreu nada, mas a pior desgraça estava aqui. Por isso que ele falou que a cabeça dele, a alma dele, estava batida dentro dele. Aí ele diz, ó, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Mas ele está falando de quê? Não da desgraça. Ele está falando do 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Qual é a questão aqui? Onde tem origem a nossa esperança? Isso aqui, ó, na lembrança das promessas de Deus. Porque o Jeremias sabia que o mesmo Deus, Jeremias escreveu um livro de 52 capítulos, o livro de Jeremias. O livro é todo de sentença, todo de condenação, mas havia promessa de Deus para Jeremias, e isso se cumpriu. Pelo Nabucodonosor deu ordem para não acontecer nada com ele. Então, na verdade, percebe? Ele está dizendo que ele estava completamente abatido pela situação. Mas ele está dizendo, mas uma coisa ele vai fazer, ele vai recordar no coração dele, ele vai recordar para ter esperança. Vai recordar de quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É isso que você tem que ter na cabeça. No meio da crise, você vai buscar onde? Na promessa. Na promessa. E nem sempre você vai estar com a Bíblia na mão. E nem sempre você vai ter um pastor por perto. E nem sempre você vai ter um irmão por perto de qualidade. Porque a qualidade dos irmãos é bem precária, como eu sempre falo aqui. A maioria que anda próximo a você não vai te socorrer, não. Vai dar um pé. A maioria, quando vier pode me socorrer. O quê? Eu? Fui. É assim. Ah, eu estou... Quê? Fui. Eu sempre falo, é bom que não passar dificuldade não. Porque na hora do bicho pegar, é difícil tu arrumar alguém para te ajudar. Tu ajuda um montão. Tu vai ajudar um montão. Precisou, mas na hora que o bicho pegar do teu lado, para você achar um para te ajudar, é um problema sério. Porque a qualidade dos cristãos está embaixo. É verdade. É verdade. Então tu ajuda muito, mas não fica esperando um dia não, porque tu vai tomar um não. Tu não consegue arrumar nem um ponto, nem uma moeda com real é difícil tu arrumar. É mais fácil você conseguir do de fora do que do que estão próximos a você. Não creio que seja o caso entre nós aqui, até pelo nível de educação que você tem. Eu acho que não vai ser assim. Mas em termos gerais, como diz o ditado aí fora, tu está bem, tem muito amigo. Agora, quando tu está mal, os amigos somem, desaparecem. Então, se você tentar se prender na promessa ou na força do homem, você vai dançar. O que Jeremias falou aqui? Jeremias podia falar, não, vou confiar no Nabucodonosor, vou confiar em Nebuzaradan, capitão da guarda, o cara falou que eu sou o cara, não vai tocar nada em mim, mas ele falou, não, misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque grandes e muitas são as suas misericórdias. No momento da tua aflição, eu falei, não vai ficar buzinando para todo mundo aí, não vai. Vai, ora primeiro. Se você não tem Bíblia na hora, se você não tem pessoa que vai te falar nada, se não escutou nada, você tem que ter um arquivo aonde? Não é possível que você não conheça pelo menos. Vamos lá. Salmo 23. Senhor é meu pastor? Nada faltará. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eu e minha casa cremos com Jesus. Ou pelo menos tu tem que saber o versículo, não é? Aí fala assim, aí tem gente que fala, esse cara só sabe esse pouquinho de versículo. 3, 4. Olha, você com 4 versículos ou 5 desses daí, você faz uma desgraça no inferno. Com esses 5 versículos que você tem. Porque não adianta o camarada ter vários versículos e ele não ter o ensinamento correto. Ele vai dançar. De repente você tem 5 pedrinhas, igual Davi, ele vai derrubar o gigante com uma pedrinha dessa. Então a questão não é a quantidade, é a qualidade e a extração que tu tem do negócio. Porque você pode pegar uma arma, o que acontece, você pega por aí, geralmente a vagabundagem, eles têm armamento melhor do que automaticamente a polícia. Só que eles não têm treinamento. Então ele tem armamento bom, mas não sabe atirar. É a mesma coisa, o cara pode ter muito isso aqui, mas vai ser tudo técnico. Quando o bicho pegar
viver de experiências com Deus. Então, mais vale, talvez, os 5 versículos estar colados na tua geladeira, se você realmente entendeu eles, do que você ter milhares de versículos e servir para nada. Você vai jogar o versículo na hora errada. Agora, se você tem na tua mente um arquivo de esperança, surgiu o problema, olha, te garanto que você não passou por isso. Vocês chacinaram alguém perto de você, você chega e vê um monte de gente morta na tua casa, não. E o cara viu. E sabe onde é que ele estava? Sabe onde é que acontece esse livro? Dentro do templo, cara. É dentro do templo que ele está vendo. Porque os camaradas mataram um monte de gente dentro do templo também. Sai levando arca, castiçal. Era uma coisa de doida aquilo ali. Por isso que o nome do livro é Lamentações de Jeremias. Só choro. Ele é chamado de profeta chorão. O cara estava na casa de Deus, no meio do povo de Deus, e viu a desgraça sobre a casa de Deus e sobre o povo de Deus. E aí? Quando tudo vai bem, é fácil. O problema é no momento da crise. No momento da crise, você tem que fazer isso aqui. Onde tem origem a sua esperança? Na palavra de Deus. Puxa do teu arquivo. Está na dificuldade, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa palavra é para mim. Amém. Pode acontecer em tudo, mas comigo não vai acontecer, porque o meu Redentor vive aí. Aí você renovou a tua esperança. Agora, se não tiver arquivo, ora por mim, ora por mim. Me dá um conselho, vai ficar nem ligando porque você fala, é horrível, cara. O cara vem falar contigo, tá nem aí, tu fala, tu fala, é melhor nem falar. Se estivesse falando, cantando, eu atirei para um lugar, o cara não tá nem aí. Tá olhando para você, mas não tá nem aí, tá com a cabeça lá não sei aonde. Como essa pessoa vai ter esperança? Como ela vai crescer? Tu tá falando aqui, o cara tá em Marte, tá pensando em outros trecos lá. Primeira coisa que a gente sempre fala, né? Você está nas coisas de Deus, tem que ter atenção nas coisas de Deus. O cara vira um dia inteiro, né? Pega poucos minutos para ouvir a coisa de Deus. Vai pensar em outra coisa. Não, para que isso? Aí o camarada gastou o tempo à toa. E tinha que estar com a cabeça concentrada. Não. É até igual louvor, o cara está estudando louvor. Para que escutar se você não está meditando no que você está ouvindo? Então escuta. Só para dizer que você está escutando, o cara fica o dia todo com a rádio, só na rádio crente, o cara chato pra cara. Naquele troço lá. Aí dá aquele negócio o dia todinho. Ah, o que adianta? Ele escuta aquilo o dia todinho. E faz ele também o dia todinho. Vai adiantar de quê? É melhor pelo menos ele parar 1 hora, vou escutar um louvor. Botou lá, mas ele está meditando, ele está orando, ele está com Deus, vai ficando legal. Então, na verdade, não é a quantidade, é a qualidade, aquela qualidade que está na nossa alma, que vem da palavra de Deus. Na hora que o bicho pegar, tu vai lá o camarada lá no rei pega no papel, ai, Deus santinho, me socorre, né? É assim, aí começa a rezar o texto todo, né? As bolinhas, essas bolinhas todinhas. É bolinha para chuchu aquilo ali. Eu já contei aquilo ali com a bolinha, né? Eu tinha aquilo ali. Aí uma bolinha, a outra bolinha, o outro pega no papel, o outro pega no pé de coelho, o outro na ferradura. Ele recorre para o recurso dele. E você? Vai ser igual a eles também? Vai recorrer o pastor, o crente pai de santo, a mulher chama de fogo, labareda. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. É isso que o diabo quer. Não. Bicho pegou, vou recorrer ao arquivo da esperança. Amém. Que está em nome do Senhor Jesus. Que muda toda a situação. Fala, irmão, recorra ao arquivo da esperança. Vamos lá, que eu estou prolongando muito. Agora, aqui também havia profeta na frente. Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 12. 9, 12. Zacarias é lá no finalzinho do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Se você estiver em Mateus, volta 2 e você chega. 9, 12. Zacarias 9, 10. Zacarias 9, 12. Ó, nós vimos a diferença de esperança e fé, não é a mesma coisa, diferente. Nós entendemos o que é a esperança, que é acreditar nas promessas de Deus. Nós vimos onde tem a origem, que é na palavra dele, né? Nas Escrituras. E agora nós queremos saber qual é a finalidade da esperança. Nem pelo que a gente falou aqui, pelo que eu falei, a gente já sabe muito bem qual é a finalidade da esperança. Porque a finalidade da esperança está aqui, ó, em Zacarias capítulo 9, versículo 12. Diz assim, ó. Voltai a fortalecer, esse A é a crase, então voltai
também faz parte dos profetas que anunciavam castigos. Você lê, tanto no 9 quanto 10, fala de castigos que Deus estava prometendo, mas depois fala de promessas no capítulo 10. A gente não vai entrar no sistema. Nós pegamos só o versículo para pegar o sentido de que Deus estava falando com o povo dele. Porque o bom de Deus foi o que entendeu o Jeremias, né? Jeremias falou, não, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque Deus prometeu que ia levantar novamente o povo dele. Aqui está na mesma linha. Deus é sempre assim. Ele vai mandar em uma mãozada. Quando ele tem que mandar a mão, ele manda mesmo. Ele manda. Mas tem uma vantagem. Depois ele vem com a outra e realiza. Porque quando Deus ele faz isso, é porque ele está nos preparando para que nós venhamos a melhorar. Tirar os defeitos. Isso aí acontece, faz parte. E aqui, nós vamos entender justamente. Ele fala o quê? Voltar à fortaleza ao preso de esperança. Quem é o preso de esperança? Aquele que já está perdendo a esperança todinha. Só que ele está dizendo, voltar à fortaleza. Por que voltar à fortaleza? Fortaleza é um lugar seguro. É um lugar seguro. Então, qual é a finalidade da esperança? Tirar o camarada de um calabouço mental, de espiritual, um calabouço mental, e trazer esse camarada novamente para a fortaleza, que é um lugar seguro. Então, quer dizer, o teu espírito está pronto, por isso que a gente trabalha muito nessa divisão. Mas o teu espírito pronto não vai te evitar das tribulações e das dificuldades que vão vir. Então, essas dificuldades vão aparecer, elas vão te levar para esse calabouço. E você não pode ficar no calabouço. Você já sabe como faz para sair. Esperança. Aí, para eu não ficar no calabouço, eu tenho que voltar para a fortaleza. O que é a fortaleza? Um lugar firme, um lugar seguro. Aí ele diz, ó, voltai à fortaleza, ó presos de esperança, ponto e vírgula. Também hoje vos anuncio, ó, que vos recompensarei em dobro. Se você estiver na dificuldade e você entender isso aqui, você vai compreender que a finalidade da esperança é justamente fazer o quê? Fazer com que você seja uma pessoa firme em meio às crises. Lembra que a gente falou hoje aqui? O Jairo, a filha morreu, e Jesus falou o que para ele? Não temas, crê somente. Eu trabalhei com um camarada, isso em 99, já tem um tempo, no shopping, no Grande Rio. 99. Aí ele era crente também. Naquela época eu era ainda meio talibã, né? Comigo eu fui 100% talibã, tem que pensar, parece que não sei você acredita. Ele podia me levar para o talibã, mas não consegui. Eu não era 100% talibã, mas eu tinha irmã, não adianta, você andando com eles, tu pega o lance dele. Mas eu não era 100% talibã. Aí entrei no seminário que esse cara fazia lá e já era. Aí comecei a entregar esses talibã todos. Mas o que acontece? Eu estava trabalhando no shopping, eu era assim meio. Eu era descontrolado, digamos assim. Eu tinha excesso de energia acumulada. E eu fazia igual os caras da época de jogo, detonava geral mesmo. Botava um paredão. Porque eu sempre tive essa mesma virtude, isso aí não mudou não. Eu só canalizei. Mas a pancada sempre foi a mesma, sempre não mudou não. Até antes de ser crente eu já era assim. Aí o que acontece? A canalização. Aí quando eu estava lá no shopping, o camarada, aí a gente tirava plantão, então eu pegava sempre o turno dele, aí ficava junto. Só que o papo dele era meio fraco, ele não era nem talibã, nem dos caras da prosperidade. Esse intermediário pegou o chuchu. Aí não tem. Tem o cara talibã, você sabe, o cara talibã, outro da prosperidade, o cara do cai. Esse não era nessa época, não era de nada. Ele era da igreja, não vou falar o nome aqui. Então não tem a doutrina, assim, não tem negócio fixo. Aí ele ficava impressionado, porque eu vou começar a conversar com ele, eu ficava versículo, você faz o que? Aí um dia eu estava lá, o cara passa, não sei se alguém já escutou isso aqui. A gente estava no seu o que é uma mulher, não tem preconceito com mulher não, ela vai dirigir mal assim, não sei aonde. A mulher vai me dar uma ré, aí eu estou conversando com esse cara meio talibã, aí ela passa com o pneu em cima do meu pé, cara, no pé direito. Vocês sabem disso aqui não? Você sabe? Aí o que acontece? Aí ela parou. Aí o cara, irmão, ela tá espalhando teu pé. Eu falei, calma, cara, calma. Porque um carro não é tão pesado assim. Aí eu bati no carro, eu falei, aí ela puxou. Eu falei, igual desenho animado. Na hora não, mas um dia depois ficou dando. Aí, irmão, tu suportou um risco, cara, em cima do pé. Aí eu falei assim, cara, deixa eu falar, eu não gosto muito desse negócio.
Isso ainda ficou doidão, quem ficou mais dinheiro ficou doidão assim. Aí o que acontece? Aí vamos lá, aí eu não gosto de tirar atenção não. Se eu estiver falando um negócio, eu estava falando com ele, eu estava continuando falando com ele, eu falei, cai assim, então achou que ele fala com normal. Como é que tu consegue continuar falando com o carro em cima do teu pé? Eu falei, cara, o carro vai sair, o negócio eu não podia perder o que eu estava falando, e eu aqui para ele fumar. Pô, irmão, como é que eu faço para ser assim, para ter essa comunhão, para ter esse negócio todo? Eu falei, cara, eu não sei, isso aí sou assim, cara. É o meu jeito. Então ele ficava impressionado por causa de quê? Por causa do teu comportamento. Mas o teu comportamento, ele vai pelo que você tem. Agora, o que acontece? Depois, nos outros dias, eu pego eu para fazer. Ficou doendo, mano. Ficou doendo, mas cara, na hora mesmo não doeu, não. Mas nos dias depois ficou doendo. Não conseguia fazer assim. Ficou dolorido. Eu não fui médico, não fui nada. Deixei mesmo rolar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que se você tiver uma dificuldade, e essa dificuldade te abater, já era. Vai jogar no chão, vai fazer uma firula toda. Tem gente que é assim, né? Qualquer bagulho acontece, o cara diz, no fim, porra, eu estou pela boca. Né? É o meu último dia na face da terra, o Senhor pode me levar, me leva onde, Senhor? Agora de bobeira, cara, tem coisa pra caramba pra fazer aí. Aí fica, entendeu? Então são coisas que você não vai admitir que uma pessoa desenvolvendo com Deus, ela venha fazer isso. Não que ela faça, ela vai fazer. Mas a caminhada cristã tem que ter uma mudança. Então nessa mudança, no momento da dificuldade da crise, eu tenho que trazer a esperança àquilo que automaticamente tem fundamento em Deus. E os talibãs são assim. Eles fazem aquela confusão toda, né? Pula, não sei mais o quê. Mas o primeiro problema, o cara despencou totalmente. Então eu estou falando de carteira assinada. Ainda não me deram baixa da minha carteira, não. Nesse sentido eu estou falando. De problema eu entendo muito bem. E de todas as áreas que você possa falar aí. E eu estou te falando a verdade. Conselho não se dá, porque se fosse bom, sempre era vender, não dá. Mas eu estou falando, não vai adiantar absolutamente nada você deixar de fazer as coisas que você tem que fazer e ficar jogado. Porque sempre Deus vai chegar e vai resolver o teu problema. Amém. A diferença é como você vai se comportar no meio do problema. Por isso que a esperança é para você automaticamente não padecer no momento da dificuldade. Voltar à fortaleza, ó, preço de esperança. Eu que confio no Senhor, sou como um monte de Senhor, que não se abala e permanece fazendo. De novo pediu cara. Bom, mas não fala que é um monte de Senhor? Então, se você fala, quando você fala, você renova a sua esperança. Passe a repetir versículos da Bíblia para você mesmo. Para ver quando o negócio está pegando, eu vou repetindo aquilo ali até aquilo massificar na cabeça. E aquilo entra de uma forma que você passa a crer naquilo ali. Agora tem um problema, igual comprimido. Tomou hoje. Não pensa que vai ficar o resto da vida com aquilo ali, não. Esperança é comprimido diário. Se o problema for maior, é por hora. Toda hora vai ter que. Se o problema for enorme, toda hora vai ter que mandar para dentro. Quando o bicho pegar mesmo, vai ter que ser direto. Tratamento intensivo. Mas uma coisa é certa. A esperança, elas têm que estar ativa na nossa cabeça. Fala, irmão, você tem que ter muita esperança nessa sua cabeça. Amém? Feche sua Bíblia, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus.